Olá pessoal, tudo bem? O que você vai ver nesse vídeo é uma palestra sobre comunicação para empresas, de 18 minutos, rápida, objetiva. Essa palestra faz parte de uma ação que eu lancei recentemente oferecendo para algumas empresas gratuitamente uma palestra nesse formato para que elas pudessem conhecer um pouco do meu trabalho e a partir daí a gente iniciar um relacionamento que pode eventualmente evoluir para treinamentos, ciclo de palestras, consultoria, entre outras coisas. Se você quiser saber mais sobre essa ação, acesse paulomachado.com. Bom, o tema comunicação, essa palestra foi feita para a Honda recentemente, mas eu tenho certeza que você vai poder aproveitar os conceitos na sua empresa. E por que eu escolhi o formato de 18 minutos? Por dois motivos. Primeiro, porque ele me obriga a ser extremamente objetivo e conciso no meu conteúdo, e depois porque eu posso contar com o seu foco e atenção totais. O primeiro passo, eu sempre falo, é você cativar a sua audiência, você motivar, você ganhar a atenção deles. Então eu começo com a seguinte pergunta: por que vale a pena investir em comunicação? Você que está assistindo, seja no âmbito individual ou seja para a sua empresa. Para explicar a importância da comunicação, eu trago aqui dados empíricos. Um levantamento que o LinkedIn, eu acho que nenhuma outra empresa no mundo teria o poder de fazer um levantamento desse tamanho, analisando 12 milhões de vagas, concluiu que as habilidades mais valorizadas pelos recrutadores nas empresas são essas, onde comunicação esteve em primeiro lugar. Veja que são todas soft skills aqui. Então, primeiro ponto, comunicação, uma má comunicação, ela causa prejuízos enormes em qualquer empresa, prejuízos financeiros, ineficiência, perda de tempo, retrabalho, insatisfação do cliente, ao passo que uma comunicação bem alinhada promove benefícios incríveis para a empresa. A comunicação é como se ela fosse uma meta-habilidade, porque ela permeia todas as outras. E no âmbito individual, quanto mais você quiser crescer a partir de agora na sua carreira, menos o seu crescimento vai depender de hard skills, habilidades técnicas, e mais ele vai depender do seu desenvolvimento em soft skills. Dentre elas, eu destaco aqui a comunicação. E aqui eu vou trazer 3 conceitos ao longo dessa apresentação que eu quero que fiquem bem marcados para você. O primeiro se apoia em uma frase marcante de um grande publicitário chamado David Ogilvy, que diz o seguinte: comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Quando você muda o foco e deixa de pensar, olha, eu falo, ele que se vire para entender, para o foco, é minha responsabilidade me assegurar que a mensagem que eu transmiti foi bem compreendida pelo receptor, tudo muda. Porque você sai de uma comunicação vaga e ambígua para uma comunicação clara, precisa, que não dá margem para dupla interpretação. Quer ver alguns exemplos? Olha a diferença entre uma mensagem vaga e uma mensagem específica. Se você fala, preciso que você melhore essas tabelas, o que você quer dizer com isso? Melhorar de que forma? Concorda que dá muita margem para, olha, eu não sei se a pessoa entendeu o que eu queria que ela melhorasse ou não. É muito diferente de você dizer, preciso que você melhore essa tabela, coloque os prazos de entrega e os valores de cada produto separados. Se a pessoa fizer isso, está clara que ela cumpriu aquilo que você queria. Então, o segredo é você ser sempre claro e específico naquilo que você quer. Segundo ponto, preciso desse relatório com urgência. O que é urgência? Essa semana, hoje, daqui a 5 minutos, daqui a 3 dias? Não. Preciso desse relatório para hoje, às 15h30. Aqui fica claro, olha, se ele entregou às 15h29, ele cumpriu. Se ele entregou às 15h31, ele não cumpriu. Está evidente o cumprimento ou não da tarefa. E por fim, você precisa se dedicar e se envolver mais com esse projeto. É diferente de você dizer, você precisa participar de todas as reuniões com o cliente e apoiar seus colegas quando eles precisarem de ajuda.
Percebe que quando você tem a preocupação de ser específico na sua mensagem, a comunicação funciona muito bem. As mensagens da coluna à direita não dão margem para dupla interpretação, para a pessoa dizer eu não entendi, não ficou claro, porque você teve a preocupação de não dar essa brecha. E quando isso acontece, a comunicação flui bem melhor. O segundo conceito que eu quero trazer aqui hoje é que a comunicação lida com a emoção das pessoas. Dale Carnegie falava o seguinte: quando você estiver lidando com pessoas, lembre-se que não está lidando com seres de razão, e sim seres movidos pela emoção. E aqui tem uma frase do mesmo Dale Carnegie que diz o seguinte: você não é julgado pelo que você diz, mas por como fez o outro se sentir. Ou seja, você pode ter razão, você pode ter bons argumentos e você pode estar correto. Mesmo assim, você será julgado pela forma e por como você fez o outro se sentir. Existe uma carga emocional muito grande na comunicação entre as pessoas, mas isso não pode ser uma barreira para uma ferramenta muito importante para as empresas, que é o feedback. Normalmente, as pessoas não gostam de dar um feedback construtivo e muito menos de receber. E aí a gente fica no impasse. Como que eu faço para não me eximir da minha responsabilidade enquanto líder, que eu tenho sim que passar meus feedbacks, ao mesmo tempo que eu sou julgado como eu fiz a pessoa se sentir, e normalmente a pessoa se magoa com o feedback. Aqui está a grande questão. Eu trouxe 5 pontos de como você pode fazer um feedback construtivo sem ganhar o ressentimento em troca dessa pessoa. Primeira questão é a intenção e a forma. Quando o feedback ele é permeado de uma boa intenção, olha, eu estou fazendo isso porque eu me importo com você, eu estou corrigindo esses pontos porque eu quero que você cresça. É muito diferente daquela pessoa que sai reclamando tudo de todos e que, pior, expõe outros. Existem formas de você passar um bom feedback. Segundo ponto, seja justo e ponderado. Se você é a pessoa que só reclama de todo mundo o tempo todo, você perde credibilidade em relação ao seu feedback. Mas quando você é justo e ponderado nas suas avaliações, isso te dá uma credibilidade e o seu feedback passa a ser mais respeitado. Terceiro ponto, talvez o mais importante: mudar a cultura de dentro da sua empresa, onde feedback é algo bom e não algo, poxa, vamos ter, olha, vem aqui fazer uma reunião que eu preciso te passar um feedback e já aparece aquela nuvem negra, uma coisa negativa. Mudar isso, como se fosse, que legal, você está me apontando caminhos onde eu posso melhorar a minha performance. Quarto, peça você o feedback. Quando é você que pede, você chega para o seu líder e fala, por favor, me passe um feedback do que você está gostando, da onde eu posso melhorar, porque eu quero melhorar. É uma atitude muito nobre e é muito respeitado isso. E quando você abre o canal para a pessoa passar o feedback, você se desarma, a pessoa se desarma e você consegue extrair uma informação valiosa ali. E por fim, que seja algo constante na rotina. O feedback ele deve estar presente diariamente naquilo que a gente faz. E essa questão de quando a pessoa passar um feedback para você, não retruque, não responda, não tente se defender, porque senão você vai se armar e vai criar um ambiente de hostilidade. Quando receber um feedback construtivo, simplesmente escute. Vá para casa, faça a digestão de tudo isso que você ouviu, pondere o que vale, o que não vale, e depois você pode até falar alguma coisa. Mas no momento, cale-se, cale aquela voz que vai tentar justificar. Não, mas você está falando isso, mas por causa disso, e tenta explicar. Não, receba, analise e depois você conversa. Por fim, o terceiro pensamento, a terceira frase que eu quero passar para você, ela ficou até famosa e criou-se uma marca em relação a isso, que é aquela famosa frase: sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. O excesso de reuniões tem causado prejuízos enormes para as empresas. E aqui eu trago também dados empíricos de um professor da Universidade da Carolina do Norte que escreveu um livro muito interessante, ainda não traduzido para o português, onde ele levantou que reuniões improdutivas ou desnecessárias custam mais de 540 milhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. Também só nos Estados Unidos são realizadas mais de 55 milhões de reuniões por dia.
Para piorar, 80% das pessoas, gerentes, gestores que conduzem as reuniões nunca tiveram treinamento de como fazer uma reunião eficiente. 70% das pessoas fazem outras coisas durante as reuniões, principalmente quando elas são online. E por fim, existe também um apelo para reuniões no estilo TED. Assim como eu estou fazendo essa palestra no estilo TED, mais objetivo, direto ao ponto, as reuniões da mesma maneira podem seguir a mesma filosofia. Então eu trago aqui 3 dicas para você, a partir de agora, ter reuniões mais efetivas dentro da sua empresa. 3 princípios que devem ser respeitados. O primeiro deles é quem realmente precisa estar na reunião. Reuniões com grupos enxutos funcionam muito melhor. Às vezes a gente acaba envolvendo mais pessoas porque você quer que eles estejam a par do assunto ou porque senão eles não vão se sentir envolvidos. Não. Quanto menos pessoas tiver, mais produtiva é a reunião. Inclusive o Google tem um limite de no máximo 10 pessoas. Mas não é nem só por isso. É por uma questão de você não tomar o tempo de pessoas que não precisariam estar ali. Segundo ponto. Qual é o objetivo da reunião? Toda reunião deve ter um propósito, uma razão de existir. Uma pauta cuidadosamente planejada e não qualquer pauta. Quanto melhor a pauta, melhor vai ser a reunião. Então você tem que dedicar o tempo para fazer uma boa pauta para essa reunião. Ela deve ter um horário para começar e um horário para terminar. Inclusive, aqui entra mais uma vez o conceito de reuniões TED. E uma dica para as pessoas respeitarem mais a pontualidade: não marque 2 horas, marque 2h10, 2h15. Use horários quebrados, que a pontualidade vai ser mais respeitada. E por fim, toda reunião deve gerar ações claras para as pessoas envolvidas. E por fim, tenha perguntas em vez de tópicos. Em vez de você ter tópicos genéricos, façam perguntas que devem ser respondidas ao longo dessa reunião. E se você não consegue pensar em nenhuma pergunta, é porque a reunião nem deveria existir. Então veja, nós tivemos aqui num curto espaço de tempo, 12 minutos, 3 ideias claras de como você pode melhorar a sua comunicação individualmente, como também a sua comunicação dentro da empresa. Primeiro ponto, recapitulando. Comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Preocupe-se com o entendimento da sua mensagem pelo receptor, de que a sua mensagem foi bem compreendida e que você não deu margem para dupla interpretação ou alguns ruídos que acontecem. Segundo ponto, esteja a par da questão emocional que envolve o ato de se comunicar. Você vai ser julgado não pelo que você diz, mas por como fez o outro se sentir. E em sabendo disso, não se exima da sua responsabilidade de dar feedback, mas melhore a forma como você dá esse feedback. Crie uma cultura onde o feedback é algo positivo, permeado de boas intenções, onde você quer que a equipe cresça a partir da detecção clara dos pontos que devem ser melhorados. E por fim, o excesso de reuniões que tem causado um estrago enorme dentro das empresas, principalmente agora que nós estamos trabalhando mais de maneira remota. Parece que criou-se aquele estigma onde se você não está com a agenda lotada de reunião, você não está produzindo. Quando na realidade é bem o contrário. Você precisa desse espaço sem reuniões para colocar em prática as ações que são geradas nas reuniões. Senão você está sempre de uma reunião para outra e você acaba não tendo aquele tempo para conseguir focar e executar coisas que precisam ser executadas. Viu só como em pouco tempo a gente pode passar 3 conceitos rápidos e ao mesmo tempo muito práticos que, se você começar a aplicar a partir de agora, irão gerar um resultado enorme, seja no teu âmbito individual, seja para as pessoas ao redor na sua empresa. Se você gostou, eu convido você a acessar paulomachado.com, conhecer os outros temas também que podem ser abordados para a sua empresa. Tem motivação, liderança, alta performance, vendas, saúde e bem-estar no trabalho, entre outros. Então, convido você a conhecer lá, solicitar a sua palestra gratuita, presencial para Curitiba, onde eu moro, online para todo o Brasil, e a única condição é que a empresa deve ter no mínimo 50 colaboradores. Se você gostou, então,
peço que você acesse o meu site, faça o seu cadastro lá, vai ser fácil. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu deixo aqui o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu e-mail, caso você queira falar comigo. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.